paz do Senhor, irmãs e irmãos que me acompanham pelo meu canal. Aqui quem vos fala é missionária Nádia. Já agradeceu o Senhor hoje pela vida, pelo fôlego de vida, né? Eu costumo dizer pelo fôlego de vida, porque só da gente acordar, né? Num dia como hoje, a gente tem que agradecer pela vida, né? Muitas pessoas não acordaram hoje e nós devemos agradecer, né? Por essa graça que Deus nos dá, amém? Vamos orar que hoje nós vamos estudar Efésios. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela vida dos irmãos. Abençoe cada um. Direciona-nos, Senhor, na Tua palavra. Que não seja mais eu, mas o Teu Espírito Santo através da minha vida. Amém. Glória a Deus. A gente não é nada sem o Espírito Santo, né, irmão? Nós vamos estudar Efésios 6, do 6:10, aonde fala da armadura de Deus, né? Porque a gente está em constante luta, né? Porque na palavra diz que o reino dos céus, né, ele é conquistado à força. E para ser conquistado à força, a gente precisa pelejar, né, irmãos? Aqui diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficares firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestidos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho, da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então aqui Paulo estava ensinando a igreja, né? Nesse instante, para a gente entender, Paulo estava preso. Ele estava preso, mas mesmo assim ele ainda queria levar a direção, né, para a igreja de Cristo. E Paulo não foi um apóstolo de Cristo, né? Para quem conhece a palavra, Paulo era Saulo, aquele que perseguia a igreja, oh glória, né? Ele era um homem que de perseguidor se tornou perseguido, né? Olha como Deus é lindo, né? Deus fez ele sentir na pele aquilo que ele vivia, né? Antes ele seguia a igreja de Cristo, tirava os crentes das suas casas, levava preso, maltratava, matava, né? Até mulheres, crianças, a palavra é bem clara. E Saulo se tornou Paulo porque ele teve um encontro com Cristo, né? Todo mundo conhece a história dele, que foi no caminho de Damasco, né? Que ele ia perseguir a igreja e Cristo se encontrou com ele e disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí aqui a gente já tem um ensinamento, né? Cristo, quando nós somos de Cristo, Cristo se coloca na frente de nós. Quando alguém nos persegue, quando alguém tenta nos derrubar, quando alguém tenta nos maltratar, nos matar nossa fé, quando alguém se levanta contra os filhos de Deus, é Ele, o próprio Deus, que se coloca na nossa frente. Porque aqui quando ele teve esse encontro com Cristo, que Cristo diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? É porque ele estava perseguindo a igreja de Cristo, irmãos. Quando tem alguém perseguindo você, quando tem alguém perseguindo o teu ministério, ele não está perseguindo o teu pastor, não está te perseguindo, ele está perseguindo o próprio Cristo. Alai, Shuriande, Elabachai. Que você venha entender que como filho de Deus, quem te protege, quem cuida de você é Cristo. Deixa falar.
Deixa falarem mentiras contra você, deixa falar mentiras contra o teu ministério, deixa que fale. Enquanto estão falando de você, seu nome está crescendo, alai, shuricante labachai, né? Quando estão perseguindo tua igreja, né? O teu líder, né? Porque as pessoas, os grandes líderes são perseguidos. Tem pessoas que não faz, mas quando vê você fazendo, eles querem te perseguir, querem te derrubar. Eu fico assim, né? Eu fico pensando, né? Tem pessoas do nosso meio, irmãos, que eles não apoiam a gente pregar o evangelho. Eu mesmo, exemplo meu, eu vou dar o meu testemunho, né? Eu tenho que falar aquilo que eu vivo, né? Antes, quando eu pregava, que ninguém sabia, que eu fazia missões, que eu ia para as igrejas pregar, que eu ia embaixo dos viadutos, que eu ia nos hospitais, nas frentes de cadeia, que ninguém sabia, né? Eu era perseguida, eu tinha as perseguições, mas não era tanta como agora que Deus me colocou aqui para pregar o evangelho para vocês nos vídeos, né? Então, eu fico pensando, né? Quando as pessoas, aqueles que estão no mesmo meio que vocês, né, que se dizem filhos de Deus, deveriam te apoiar, são os primeiros que se levantam contra você. E aqui Saulo, ele não era cristão, ele não conhecia Cristo, ele perseguia a igreja de Cristo e Cristo se colocou na frente. Cristo, quando alguém se levanta contra você, quando alguém te persegue, quando alguém te humilha, quando alguém fala mal de ti, é o próprio Cristo que está na frente. Ele não está te afrontando, ele não está te perseguindo, ele está perseguindo a Cristo. Alai, shurian de labachai. Então aqui Paulo, ele estava preso numa cadeia, ele estava sentindo na pele o que ele fez com o povo de Deus. Não que Deus é vingativo, não, irmãos. É que ele, antes ele perseguia, de perseguidores ele se tornou perseguido porque ele pregava a Cristo, ele dava testemunho do Senhor. Muitos de nós, né, antes, quando a gente não era da igreja, a gente falava mal, até daqueles irmãozinhos que chegavam no final de semana batendo na sua porta. Isso aconteceu comigo, né? Muitas das vezes eu não dava conversa, eu corria os irmãozinhos da minha porta, eu não era liberta. Mas quando eu vim pra cá, lá, e churiando ela baixar pro outro lado, que Jesus, né, me usa para evangelizar, e que aí eu me vi sendo humilhada também, portas batendo, né? Batendo no meu rosto, as pessoas me maltratando, aí eu lembrei, o Espírito Santo nos lembra, irmão. Muitas pessoas que eu escuto testemunho, que chegavam na frente das igrejas, gritavam. Tem um pastor que diz que passava na frente da igreja, tirava pedra, saía correndo, e hoje ele é um pastor, hoje ele passa por isso. Então Paulo aqui, ele nos ensina, ele estava preso por causa do evangelho de Cristo, e mesmo assim ele não deixou de levar direção para o povo de Deus. Mesmo assim ele colocou aqui, ó, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele estava dando direção para a igreja e ele estava preso. Quem precisaria de uma palavra de conforto, de consolo, era ele. Mas o líder, né? Aquele que é levantado como líder, né? Aquele que é levantado como pastor, qualquer liderança que você tenha, você tem que dar exemplo. Por mais que você esteja numa situação difícil, passando por lutas, às vezes você tem que se dispor a ajudar as pessoas, mesmo você estando numa situação pior que aquela pessoa que te pediu ajuda. Então aqui Paulo ensina como deve ser um líder, alguém que Jesus levantou como líder, como atalaia, como alguém que leva a palavra de Deus, que dá direcionamento para o povo, que busca almas, né? E se você ainda não é, você pode ser dentro da sua casa, no seu lar. Você pode ser esse líder. Tem muitas pessoas que são só elas, coluna dentro do lar dela. Tem mulheres que são só elas, as profetizas nos lar dela. Tem homens que são só eles que são o alicerce dentro do seu lar.
Então, que nós venhamos aprender com Paulo. Ele estava preso e mesmo assim ele levou, né, a direção para a igreja, né? E aqui ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, quanto às forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau. Então, a armadura que ele está fazendo aqui, falando, não é aquela armadura romana que eles usavam, né, na antiguidade. Eu creio que até ele, né, como perseguidor da igreja, ele usou. É a armadura espiritual. É a armadura, e mais adiante ele mostra: cingivos com a verdade, com a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho, embraçando o escudo da fé, para poder se defender dos dardos do maligno, né? Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Então é essa armadura que ele está ensinando a igreja aqui que deve usar. Porque a nossa luta não é contra a carne. Se alguém está te perseguindo, se teu familiar está te perseguindo, se alguém dentro da tua denominação está te perseguindo, se no teu local de trabalho estão te perseguindo, não importa. Não é, a luta não é contra essa pessoa lá, Shuricante Labachai. A nossa luta é contra os principados, potestade, dominador. Essa pessoa não é liberta e o inimigo usa ela para te perseguir. Muitas das vezes, irmãos, o inimigo usa até o dos nossos, alguém dentro da nossa igreja, para nos perseguir. Quem já não passou por isso? De alguém levantar uma calúnia contra a sua vida, alguém falar mal de você, alguém querer puxar o teu tapete? Mas o diabo, ele é tão astuto, ele é tão sujo, que se a pessoa der uma brecha, ele entra, irmão. Ele usa essa pessoa para te perseguir, para te maltratar. Só que a tua luta não é contra essa pessoa. Que você não venha também se deixar levar pelo inimigo e queira confrontar essa pessoa, brigar, xingar, falar mal. Eu vejo muitos irmãos na igreja de Cristo hoje usando da carne. Não usa da armadura de Deus. Aqui ele está dizendo: a cilada é do diabo. Nós lutamos contra as hostes espirituais, não é contra sangue. Se alguém está te falando mal de você, se alguém está te perseguindo, se alguém preparou alguma cilada para você, ore. Se você está revestido dessa dessa armadura de Deus que Paulo ensina a igreja aqui, se você está revestido do capacete da justiça, né, da espada, que é a palavra de Deus, se você tira o tempo de oração, ele diz assim: resistir. Nós devemos resistir no dia mau, no dia da afronta, no dia da perseguição, no dia que estão se levantando contra você. Você precisa resistir. Mas para você resistir, você precisa ter uma vida com Deus, de oração. Você precisa usar a palavra de Deus. Jesus, quando o Espírito Santo levou ele para o deserto, ele venceu Satanás com a palavra, irmãos. Com a palavra. Mas Jesus era Deus, ele podia muito bem ter vencido Satanás de outras maneiras. Satanás nem precisava ter chegado até ele, mas ele passou as mesmas coisas que nós iremos passar, e ele nos deu uma lição. Ele deu a lição como nós devemos agir, e aqui Paulo está usando isso. Ele não andou com Jesus, ele não era apóstolo de Cristo, mas ele teve um encontro real com Jesus. Quando ele era perseguidor da igreja, Jesus se colocou na frente da igreja. Foi quando ele caiu do cavalo, literalmente. Então, muitas pessoas estão caindo do cavalo, porque mesmo se dizendo sendo de Cristo, porque Saulo, ele era um estudante da lei, ele era um cara que ele foi estudioso das leis, ele era um religioso. Então, nós temos que ter cuidado.
Saulo era um homem que conhecia as leis, conhecia a Torá, ele foi ensinado por grandes mestres. Ele era um religioso, porque mesmo ele estudando a lei, né, de Moisés na época, ele perseguia a igreja de Cristo. Ele não tinha sabedoria. Então tem muitos irmãos, né, muitas pessoas dentro das igrejas que estão ali, mas são religiosos, não tiveram ainda o encontro com Cristo. Então que você venha entender que a tua luta não é contra a pessoa, não é contra a carne, e sim contra o que está por trás dessa perseguição, Alá, Shurikan Telabashai, porque as trevas, ela fica, né? Ela fica doida quando a luz chega. Eu costumo dizer, né, que quando a luz, né, quando a pessoa que é de Cristo, que tem uma luz que brilha, né, porque Cristo é a luz, né, a nossa luz, o demônio, ele começa a saltar para tudo que é lado. É assim que eu falo. Por que muitas das vezes você não entende que você chega num lugar, parece que todo mundo, né, é contra você, todo mundo acha que você é errado, todo mundo fala mal de você, todo mundo quer te derrubar, porque a luz de Cristo está em você. O próprio Deus está em você, o Espírito Santo. A unção de Deus está na sua vida. Aí os demoninhos começam a saltar para tu que é lado, como eu digo. E aqui não foi diferente. Ele está ensinando a igreja que estava tendo contendas, estava tendo probleminha entre os irmãos. E aí ele disse, ele orientou de dentro da cadeia, ele mandou essa orientação para o povo de Deus que estava se perdendo, estava tendo muita contenda e estava tendo aquelas coisas e muitos estavam se desviando por isso. Então ele ensinou aqui que nós devemos estar com a armadura de Deus, que a nossa luta não é contra a carne. Se alguém está se levantando contra você, que você venha lembrar, não precisa você ficar afrontando essa pessoa, xingando, porque você também vai estar sendo usado pelo inimigo. Se você tem o Espírito Santo, se você é cheio de Deus, você vai orar, você vai usar as armas espirituais. Porque aquilo que é do inimigo não vai prevalecer. Se estão te perseguindo, se estão te humilhando, se estão te afrontando, dê glória a Deus, porque na palavra diz que os apóstolos, quando foram perseguidos, né, foram chicoteados, eles deram glória a Deus, porque era pelo nome de Jesus, pelo nome de Cristo. E nós, como cristãos, a gente não é diferente, a gente vai passar. Porque a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, que se Cristo venceu o mundo como homem, nós também podemos vencer. E aqui Paulo é bem claro, ele diz resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Que nós devemos resistir na hora da afronta, se tem alguém te afrontando no meio da tua família, se tem alguém te afrontando no teu local de trabalho, na tua igreja. Você tem que resistir. Se você não consegue resistir um ventinho, como eu digo, às vezes tem alguém falando mal de você, você já quer sair da igreja, já quer abandonar Cristo, já quer abandonar tudo. Não é essa pessoa que vai te salvar, não, irmão. Eu já passei tantas perseguições, tantas lutas que eu já enfrentei e ainda enfrento. E muitas das vezes a gente fica assim triste, por causa que às vezes é os próprios que deveriam estar do nosso lado. Mas a gente tem que resistir, ele disse resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permaneça inabalável, que nada pode te derrubar, nada pode te tirar da tua posição, que é Cristo. E quando nós estivermos sendo afrontados, a gente tem que usar a verdade, a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho, da paz, né? Porque quem prega o evangelho, quem tem Cristo, quem é cheio do Espírito Santo, vai querer ter paz, não vai querer ficar em fofoquinha, em discursãozinha, em mimimis. Eu vejo muitos crentes de 20, 30 anos de igreja que qualquer coisinha quer gritar, quer xingar, quer ter razão, quer mostrar que é o certo. Nós não precisamos disso, Paulo é bem claro aqui.
Nós devemos nos revestir dessa armadura, irmãos. Os tempos estão maus. O povo que está no mundo, o povo quer ver diferença no povo de Deus. Os mundanos, as pessoas que não têm Cristo, que não aceitaram Cristo, eles querem ver diferença. Se você age do mesmo jeito que aquela pessoa que não tem Cristo, tem muitos pastores que eu vejo que são pior do que quem está perdido. Que qualquer coisinha se levanto, se iro, xingo, brigo, falo mal dos irmãos. Misericórdia, mas pastora, que horror, não acontece, porque eu vejo, não que eu sou santa, que eu sou perfeita, eu não estou pregando aqui perfeição, às vezes eu também erro, às vezes com a palavra, às vezes até com o olhar a gente erra, com o gesto, a gente não é perfeito, irmão, mas tem pessoas que deveriam brilhar a luz de Cristo, deveriam usar essa armadura na hora que alguém falar mal de você, que você tenha esse aqui, ó. Aqui ele está dizendo o evangelho da paz. Cristo é paz, irmãos. Como é que você vai ficar batendo boca, discutindo, querendo se justificar? Eu não me justifico. Se a pessoa quer brigar comigo, quer me xingar, quer falar um monte de coisa, eu largo nas mãos do Senhor. Muitas das vezes deixo ainda falando sozinha, eu não vou discutir. Se a pessoa já está discutindo, é porque ela acha que tem razão, e a pessoa quando começa a gritar, quando começa a discutir, falar alto, é porque ela já perdeu a razão para mim. Então eu não vou me igualar a essa pessoa. Por mais que ela esteja errada, que eu sei que ela está errada, eu vou orar. Depois Deus vai mostrar, e se não mostrar, aí é ela com Deus. Eu não coloco a minha mão aonde tem que só Deus colocar. E aqui ele diz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. É que nem eu ensinei há poucos dias atrás. Davi, quando ia lutar, ele usava um escudo menor, que era com aquela batalha de frente com o inimigo. Às vezes você tá com a batalha de frente, às vezes alguém te afronta na sua frente, vem pra cima, né? Davi usava esse escudo pequeno, só que aqui ele está falando do escudo maior, né? Para se defender, para apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, esse escudo que ele está falando aqui, né? Que ele demonstra aqui como a couraça, como a armadura, porque ele também foi um grande, né? Ele participou do exército, então ele usava as coisas que era mais comum para ele. Então o escudo esse maior era aquele que Davi usava, que defendia de todos os lados na hora da batalha pesada, que você vem usar esse escudo, o escudo da fé, irmãos. É esse escudo que nós temos que usar, não é brigando, não é xingando, não é indo para cima querendo ter razão, mas estão falando mal de mim, pastora. Aquela irmãzinha levantou uma contenda dentro da igreja falando mal de mim, não é verdade. O que eu faço? Ore, joelhinho no chão. A verdade, ela sempre vai prevalecer, irmãos, não precisa você se justificar. Use a sua fé, peleje com as armaduras de Deus, porque aqui os dardos inflamados do maligno é palavras que é lançada contra a sua vida, é fofoca, é mentira, irmãos. No meio do povo de Deus está tendo mentiras. Tem pessoas que estão mentindo com a maior cara deslavada dos infernos. Eu me revolto contra isso. Então, irmãos, essas pessoas estão sendo usadas pelo maligno. Nós somos como cristãos. Esses dias meu apóstolo estava até pregando. O povo do mundo, a gente já está acostumado a nos perseguir, já está acostumado, mas o povo da igreja está perseguindo a igreja. Misericórdia, irmãos. Tem muitos irmãos que, em vez de apoiar o outro irmão, de vez de ajudar o outro irmão, tá vendo que o irmão tá mal, tá precisando de uma ajuda, o irmão tá indo para um caminho errado, em vez de ajudar, é o primeiro a falar mal do irmão, alai, shuricanta, elabachai, é o primeiro a botar o pé para enterrar mais o irmão. O que é isso? Isso não é evangelho de Cristo? Deus que não se engana, o Espírito Santo que não se engana, ele está falando, irmãos. Isso não é
é evangelho de Cristo. Nós devemos nos revestir com essa armadura. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete tem que estar na nossa cabeça. Quando vem alguém com alguma fofoquinha nos teus ouvidos, põe esse capacete, alai, churicante, baixar e se lembre. Manda correr de perto de você, fofoquinha. Não dê seus ouvidos. Não dê seus ouvidos para fofoca. Tem gente que tá entrando nesses Google aí para ver fofoca, que falam mal de pastor, de líderes. Que é isso? Cadê a sua fé? Cadê o seu Deus que você tanto fala que serve? Você fica dando menção a certas coisas, estão falando mal dos líderes, estão falando mal das igrejas, e você, como se dizendo um filho de Deus, é o primeiro também a falar. É o primeiro a não concordar. Quem é você para não concordar o que um líder faz? Quem é você? Deus não te levantou como juiz, o único juiz é Deus. Eu me revolto, irmãos, porque eu vejo hoje os filhos de Deus que se dizem filhos de Deus se levantando contra a liderança, se levantando contra o ungido. Ah, mas eu tô falando a verdade. De ouvir uma pessoa, um líder falando, mas eu tô falando a verdade, eu não tô mentindo. Mas quem é você para falar? Deus não te levantou como juiz. Deus te levantou como homem de Deus para levar o evangelho, para ensinar as ovelhas. Por isso que muitas das vezes a tua igreja está definhando. As tuas ovelhas saem, vão comer outros pastos, como eu digo, porque o teu pasto já está seco, alai, churicante, baixai. É verdade, nós devemos usar essa armadura, irmãos. Nós não podemos deixar o maligno tomar conta da nossa língua, dos nossos olhos. Às vezes uma irmã vê que a outra tá com vestido mais curto, ou que a outra tá falando lá com o irmãozinho no canto, já começa a deixar o diabo a falar coisinha no seu ouvido, na sua mente. O diabo, ele é astuto, irmão. Eles têm pegado o povo de Deus, porque o povo de Deus não tá usando essa armadura. O povo de Deus tá mais preocupado com outras coisinhas, aparecer e ser cada um melhor que o outro e mostrar trabalho, como eu digo, do que se preocupar com a sua vida espiritual. Você não foi levantado juiz, você não foi levantado juiz, só o único juiz é Deus, só Ele que pode. Enquanto nós estamos apontando o dedo para uma pessoa, tem 4 para nós. Enquanto a gente quer tirar a trave do olho do outro, tem uma baita de uma árvore, vamos dizer assim, no nosso olho. Irmãos, assim como Deus falou comigo, Deus tem que falar com você. Acorda, igreja. O Espírito Santo de Deus está mandando a igreja acordar. Nós não fomos levantados para guerrear entre nós, irmãos. Eu vejo denominação A, denominação B, um falando mal do outro. Que negócio é esse de evangelho de Cristo? Falando mal da igreja tal, falando mal do pastor tal. Quem é você? Deus não te levantou para isso, não. Não foi para isso que Deus te tirou lá das garras de Satanás, porque nem tirou totalmente, né? Porque a pessoa ainda tá falando mal dos outros, é porque ainda o diabinho já tá puxando de volta. Eu costumo dizer isso. Tem pessoas que não gostam da minha pregação, porque Deus me usa para exortar a igreja. E eu falo aquilo que o Espírito Santo manda. Eu não falo aquilo que eu tô vendo, aquilo que eu tô pensando. Eu não. Porque senão Deus vai tomar conta, vai pedir conta de mim. Então que você venha entender aqui o que Paulo está ensinando. Paulo era Saulo, perseguidor da igreja, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele mudou. Nós devemos mudar a nossa fala, o nosso jeito de agir. Nós não devemos perseguir cristãos. Se nós somos cristãos, como é que nós vamos perseguir cristão agora nos últimos tempos? Alai, churiando, elabaxai. Eu vejo cristão, igreja contra igreja. O que é isso? Jesus não quer isso. Enquanto nós fizemos isso dentro da igreja, o diabo tá rindo da nossa cara. O diabo tá batendo palma, porque é isso que ele quer. O maior alvo de Satanás é tirar os crentes da presença de Deus. O maior alvo
alvo de Satanás é destruir as igrejas. Por que que tem tantas igrejas? Eu vou pregar às vezes nas igrejas, eu olho para as pessoas estão mortas espiritualmente, parece um peixe assim, com os olhos esbugalhados. As pessoas não têm Deus. A gente olha, as pessoas estão mortas, definhando. Por quê? Muitas das vezes você vai pesquisar, você vai ver aquele pastor, em vez de se preocupar com o rebanho que Deus colocou na mão dele, assim como Paulo aqui, estava preso, irmãos, estava direcionando a igreja, estava preso em cárcere. Ele se preocupava com as almas, alai, xuricanta, elabaxai, que nós venhamos nos preocupar com as almas que Deus coloca na nossa mão. Pare de ficar guerreando um contra o outro, pare de ficar lutando. Você está usando essa armadura do Satanás, não é a armadura de Deus, não. Quem é você para ficar apontando o erro do outro? Quem é você para ficar falando mal de igreja? Quem é você para falar de líderes? Eu fico muito triste, eu creio que o Espírito Santo de Deus fica muito mais quando vê isso no meio da igreja. Irmão se levantando contra irmão, irmão querendo puxar o tapete do irmão. Irmãos, nós somos só uma igreja, a igreja de Cristo. Placa não vai entrar no céu. Se placa fosse entrar no céu, não ficaria do lado de fora. Igreja não é templo, não. Se você não sabe, igreja não é esse templo aí que você tá, não. Igreja somos nós. A igreja de Cristo que vai subir para o céu é nós. Não é esse templo aí que você se chama de igreja, que você vai lá e que você fala mal da igreja do outro, porque não vive o que você vive. E cada um Deus chamou para um jeito. Cada um Deus levantou de uma maneira. Cada um Deus usa de uma maneira. Nós devemos respeitar o próximo, amar os irmãos, amar até os nossos inimigos. Imagina nossos irmãos de Cristo. Hoje eu vejo o irmão de Cristo tudo pelejando, brigando, querendo um ser mais que o outro, falando mal um dos outros. Que negócio é esse? Jesus está voltando, irmãos, e a igreja, que igreja ele vai levar para o céu? É aquele que usa a armadura de Deus, é aquele que peleja contra o maligno, não peleja contra o seu irmão, não. É aquele que usa a espada do Espírito, o capacete da salvação. Se você tem a certeza que você é salvo, deixa de fora essas coisas. A pessoa que é salva, ela está preocupada em ganhar almas. A pessoa que é salva está preocupada com o reino de Deus. Não está preocupada não com seus interesses, em querer aparecer mais que o outro. Não está preocupada em ficar puxando o tapete do outro. Alai, xuricanta, elabaxai. A pessoa que tem a certeza da sua salvação, ela quer ganhar almas para Cristo. Ela não quer chegar no céu com as mãos vazias. Enquanto você persegue o pastor A ou B, enquanto você persegue a igreja A ou B, o irmãozinho que está lá fazendo o trabalho dele, enquanto você persegue, as suas mãos estão vazias. Você vai chegar diante de Deus com as mãos vazias. E aí? O que você tem preparado para Deus? Então, nós venhamos hoje aprender com Paulo. Ele estava encarcerado. Ele era perseguidor, se tornou perseguido. E ele estava encarcerado e estava direcionando a igreja de Cristo, que nós devemos, irmãos, colocar essa armadura espiritual, que nós devemos usar, né, o escudo da fé, usar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, não precisa você se justificar. Use a palavra de Deus, dobre seu joelho. Aqui a guerra, irmãos, é contra as coisas espirituais. Se o diabo usou Pedro, que era um apóstolo de Cristo, não pode usar nós? Às vezes pode, às vezes você dá uma brechinha, ele vem e usa até sua boca. Eu não estou pregando perfeição, não, irmãos. A gente erra, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai errar em alguma coisa, mas que a gente venha usar isso aqui. Porque eu não admito, e eu creio que Deus não admite nós como cristão, como igreja de Cristo, ficar guerreando um contra o
outro. A nossa luta não é contra a carne, é contra principados, potestade, dominador. Você aí que tem lutado contra perseguições, contra coisas que estão falando mal de você, dobre teu joelho, use a palavra de Deus, use o escudo da fé, use a coraça da justiça, dê exemplo. Você é a igreja de Cristo. Ele vai pedir conta, é para nós, amém? Glória a Deus, aleluia. É tão bom a palavra de Deus quando ele nos exorta, nos ensina e diz, né, que se nós somos salvos, se nós usamos essa armadura, esse escudo, essa espada, nós somos dele, porque mais adiante ele diz, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda a perseverança, porque pelo qual nós somos embaixador de Cristo. Então depois você continue lendo, vê o que Deus fala com você, amém? Glória a Deus, vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por nos ensinar, por nos orientar, porque o Senhor ama, o Senhor ensina aquele que o Senhor ama. Enquanto o Senhor está nos ensinando, é porque o Senhor ainda está preocupado com a nossa salvação, Pai. Pai, eu consagro essa fotografia, essa peça de roupa, esse copo com água, que todo aquele que beber, todo aquele que usar essa peça de roupa, Senhor, será liberto, transformado, curado. Nós precisamos ser curados para curar os outros, Pai. Que essa água seja um refrigério, seja a cura para essa pessoa que está precisando de cura, seja a libertação para quem está precisando de libertação, em nome de Jesus, amém. Beba da água. Eu não vou beber porque eu estou em jejum, irmão, só por isso, tá bom? Então que você medite nessa palavra e venha aprender com aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado, amém? Eu abençoo a todos na paz do Senhor Jesus.